Seguindo na política aqui, gente, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou em entrevista à Globo News, na noite deste domingo, que se o governo federal for o do extremismo, não terá o apoio do partido nas eleições de 2022. Vini, o que mais ele disse? Pois é, Paulo, e essa possibilidade ela acabou sendo aventada depois que o DEM desembarcou ali do bloco do Baleia Rossi, né, na candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, né, traindo o próprio presidente, o antecessor, né, o Rodrigo Maia, que estava ali apoiando o Baleia Rossi. Chegou a ser aventada até a possibilidade do ACM Neto ser ministro do Bolsonaro ou até mesmo vice-presidente em 2022, né, se lançar na chapa com o Bolsonaro. Então ele deu essa entrevista agora para a Globo News, na noite de ontem, dizendo que se o governo Bolsonaro for do extremismo, ele não vai se aliar, mas o ex-prefeito de Salvador voltou a dizer que não descarta não, viu, Paulo, uma aliança aí com o Bolsonaro na próxima disputa, porque, segundo ele, essas negociações ainda não foram discutidas, né, dentro da legenda. E ele condicionou também este provável apoio ao Bolsonaro ao que ele chamou de ajuste de ponteiros. Ele disse o seguinte, o governo cometeu muitos erros em 2019 e 2020. Terá uma linha política diferente do que teve até agora? Não vamos nos juntar apenas com a expectativa de vitória. Ele diz que é muito cedo também, né, para saber qual será a força do Bolsonaro em 2022 e que é preciso que 2021 tenha, portanto, este cenário um pouco mais claro, mas que ele não aposta, Paulo, em novidades. Ele não aposta que vai surgir coisas muito diferentes aí neste meio do caminho. Ele aposta, na verdade, que em 2022 a gente pode ter um cenário aí bem parecido com o que aconteceu nas eleições municipais de 2020, né? Sem espaço para novidades, pouco espaço para a chamada nova política e a grande força de figuras tradicionais. Ele também lembrou de nomes como do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como possíveis candidatos do DEM para 2022. Paulo. Muito bem, Vini. Zé, como é que o governo enxerga, né, observa esse apoio do DEM e quem que o Bolsonaro pretende ter como aliado, ou até mesmo como vice para 2022, hein? Pois é, o governo ficou muito feliz com o DEM, né? Principalmente pela derrota de Rodrigo Maia, que acabou sendo uma espécie de ponto de honra do presidente Jair Bolsonaro. Eu não conversei ainda com o ACM Neto, mas quem conhece o Neto sabe muito bem que ele não é um defensor do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Há avaliações, Paulo, de que ele teria implodido o DEM. Parcialmente, sim. E o próprio Rodrigo Maia diz que ele, o ACM Neto, entregou a cabeça dele ao presidente Jair Bolsonaro. Ao recuar do apoio, né, ele fragilizou demais o grupo do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas o que acontece? O Neto é o presidente do DEM e ele viu que o partido estava dividido e que o partido queria, na verdade, seguir numa linha mais governista. Ele não é dono do partido, ele não tem esse mando todo. Então, ele seguiu a maioria. Ou ele seguia a maioria, ou essa maioria abandonaria o DEM. Então, essa é a situação. Prejudicou muito o partido. Mas eu tenho informações de que é verdade, que o DEM não está aderindo. Tanto é assim que o João Roma foi cotadíssimo para ir para o lugar de Onyx Lorenzoni, isso seria nesta semana. Onyx iria para a Secretaria-Geral da Presidência e João Roma, que é da Bahia, não é do DEM, mas é aliado do ACM Neto, né, iria, e parece que a coisa já está, até por interferência do Neto, o João Roma não vai ser o ministro. Então, há toda essa junção política aí e o DEM perde um capital muito importante, que era a credibilidade, aquela história de promete e entrega. Mas é a realidade, os deputados do DEM e a base do DEM não querem ser oposição. Agora, Adriles, para onde vai Rodrigo Maia se o Democratas fechar com o Bolsonaro? Rodrigo Maia vai para de onde nunca deveria ter saído, que é para o limbo político. Circunstancialmente, ele foi eleito como presidente, tentou surfar numa onda de anti-bolsonarismo, assim como vários, inclusive, dos próprios aliados do Bolsonaro, mas essa onda não se concretizou, se arrefeceu, veio o auxílio emergencial, veio uma compreensão das pessoas de que o Bolsonaro fazia uma defesa inclemente do trabalho e essa onda se apagou. Para o mesmo lado onde vai a ACM Neto e o próprio DEM. O DEM está onde sempre esteve, na expectativa
pelo poder. Ou seja, o Bolsonaro, em que pese o fato dele ter aumentado a sua popularidade, aglutinado o apoio formal do Centrão, deixa o DEM numa espécie de vácuo nesse momento, e o ACM Neto fica numa posição defensiva meio constrangedora, falando de outras possibilidades, como o Mandetta, que se aglomerou depois, que deixou pessoas morrerem por falta de atendimento, quando ele deu aquela ordem esdrúxula de ficar em casa antes de qualquer tipo de sintoma, depois de qualquer tipo de sintoma do Covid, ou sei lá, vai apoiar Luciano Huck. Ou seja, ele está esperando, está fazendo um biquinho doce para depois angariar a sua fatia, que vai ser gravitacionalmente direcionada ao governo no futuro próximo. Aí faz um tipo de oposição meio constrangedora, se o governo não for radical, não for extremista. Extremista foi exatamente as pessoas que perseguiram o governo, como o próprio STF, que calou vozes, que perseguiu, que prendeu pessoas aliadas diretamente ao governo. O que o governo tentou fazer foi fazer uma quebra, a seu modo, no establishment político e contra a corrupção. Eventualmente, não deu certo, se alinhou, fez um jogo fisiológico secular da política, se aliou ao Centrão e provavelmente o DEM estará nessa onda se não quiser perder poder no futuro. Joel, se o Bolsonaro conseguir fechar com o DEM, ele desestrutura a estratégia do Centro Democrático, né? Olha, eu acredito que o DEM vai manter mais ou menos a posição de uma independência, mas mais próxima do governo do que distante, que vem mantendo desde o início. A gente esquece, né? Mas 3 dos ministros originais do Bolsonaro justamente eram do DEM. Tereza Cristina e Onyx ainda estão lá, e o ministro Mandetta. Então, o DEM sempre esteve muito próximo do governo Bolsonaro. É uma força de direita aqui no Brasil, portanto é natural que esteja. Só que, na medida em que o Bolsonaro tenta não ser um governo de direita, e sim um governo de populismo autoritário, extremismo político, daí, de fato, o DEM se afasta um pouco. É o que a gente viu na questão da saúde. O ministro era o Mandetta, tentando fazer um certo trabalho. Antes da pandemia, era até elogiado e visto como um bom ministro até pelos bolsonaristas. Daí começa a pandemia, ele tenta fazer um trabalho, não. O Bolsonaro quer apostar apenas em cloroquina e imunidade de rebanho. Daí, naturalmente, ele teve que trocar o ministro, teve que botar alguém muito subserviente a ele, que não é o perfil médio aí dos políticos do DEM. Tem dispostos a trabalhar junto do governo, mas não a subserviência total. Eu acho que é isso que a gente vai continuar assistindo. Não vamos ver aliança incondicional, não. Adriles. Não, só queria me contrapor exatamente ao comentário do Joel, porque o DEM, não foi o Bolsonaro que apostou ostensivamente em cloroquina e imunidade de rebanho. Sim, ele previu essas possibilidades. Ele previu essas possibilidades. Mas o que ele apostou contra foi na medida do isolacionismo radical, que foi um erro brutal, que está gerando exatamente esse tipo de calamidade pública que agora o Paulo Guedes tem que atender para o governo não ser processado, inclusive na possibilidade de um impeachment em ter ajudado as pessoas. E, meu caro, o Mandetta errou do começo ao fim. Já falei aqui, já citei o fato de ter mandado as pessoas ficarem em casa aos primeiros sintomas, o que ceifou várias vidas. Essa aposta do isolacionismo radical, errou os picos várias vezes. Ou seja, o Bolsonaro, no sentido político, ideológico, sociocultural do termo, venceu o Mandetta, na qual o DEM apostou. Venceu o Rodrigo Maia, na qual o DEM apostou. E agora o DEM não tem outra forma, outra possibilidade a não ser voltar aos braços do governo, ainda que fazendo beicinho como o ACM Neto. Para fechar, Joel, por favor. Não só. Primeiro, quanto à pandemia. Veja as previsões que o ex-ministro Mandetta fazia. Algumas estão no livro dele até. Foi justamente aquilo que se viu, claro, com um ajuste ou outro, mas foi mais ou menos aquilo que se viu, muito diferente da previsão de um Bolsonaro, que previu menos de 1.000 mortos, errou fragorosamente, tentou e segue tentando de forma criminosa empurrar cloroquina, gastando centenas de milhões de reais do orçamento público brasileiro. Primeiro, para produzir a cloroquina de maneira superfaturada, 6 vezes a mais do que o valor dos insumos custam normalmente, e depois para distribuir essa cloroquina, inclusive às vésperas aí do colapso de Manaus. Em vez de respiradores, mandou cloroquina. É essa atitude que eu chamo de extremista. Agora, por fim, o DEM nunca esteve tão longe do governo assim, não, Adriles. Você falou do Mandetta, ok. Tereza Cristina é DEM, Onyx Lorenzoni é DEM, Rodrigo Pacheco, agora eleito presidente do Senado, é DEM. Então, essa ideia de que o DEM já teve muito... O Rodrigo Maia, sim, fez um trabalho mais de oposição, algumas vezes mais forte. Puxar o DEM para lá, né? Não conseguiu. Muito bem.